Vamos começar com uma historinha. Então, uns 2000 anos, num palácio localizado, vivia um rei que seria pai. O rei tinha um objetivo bastante grande para o filho dele: tornar a criança perfeita. O menino não passaria por um único momento de dor. Todas as necessidades e seus desejos seriam atendidos. O rei mandou, então, que construísse ao redor do palácio altos muros, para que o príncipe jamais conhecesse o mundo lá fora. Ele mimava o menino, cobrindo de presentes e mimos, cercando de servos que o atendiam prontamente. Como planejado, a criança cresceu alheia o que acontecia na aldeia fora do palácio. E toda a infância dele foi assim. Mas, apesar do luxo, o príncipe se tornou uma pessoa meio estressado. Em pouco tempo, todas as experiências lhe pareciam vazias e sem sentido. Por mais que o pai lhe desse as coisas, nunca satisfazia a vontade dele. Até que, certa madrugada, o príncipe resolve, então, fugir do castelo. Ele queria descobrir o que tinha lá fora. Então, ele ordena que um criado o conduzisse até um vilarejo próximo dali. E ele ficou horrorizado com o que ele viu. Pela primeira vez na vida, ele conheceu o sofrimento. Ele viu doentes, ele viu velhos, desabrigados, sofredores, e ele viu até a morte. O príncipe, então, volta ao palácio numa espécie de crise existencial. As riquezas, concluiu ele, era o que tinha deixado tão infeliz, impedindo de encontrar, então, um sentido para a sua vida. Então, ele decide que ele vai fugir de casa. Só que ele não contava que ele tinha ideias parecidas com o pai dele. Então, ele decide abrir mão de tudo que ele tinha, da riqueza que ele tinha, da nobreza, da família e de todas as posses, e ele resolveu, então, viver nas ruas. E ele vai passar uma noite na rua, e ele passa fome, ele passa frio. E ele resolveu, então, que ele queria aquilo para o resto da vida dele, porque ele pensa: se esse é o sofrimento, eu quero conhecer isso na própria pele. E ele fica ali algum tempo, ele fica passando fome, e dizem que ele se alimentava uma vez por dia só. Durante anos, ele viveu aquela vida de mendigo. E ele ficou ali, como todos eles, esquecido pela sociedade. Só que ele se cansa dessa vida, porque ele percebeu que aquilo não estava dando para ele o sentido que ele achou que deveria. Então, ele volta para casa, ele renuncia àquela vida que ele estava tendo, mas ele percebe que a vida de provações que ele passava teria que ter um sentido maior para aquilo. Então, ele começa a refletir, e ele percebe o quê? Que a dor, o sofrimento, vem por quê? Das nossas tendências egoístas e das nossas mentes, que são muito perturbadas. Ele volta e, depois de muitos anos, ele começa, então, a fazer palestras, começa uma vida de peregrinação. Quem foi essa pessoa? Foi Buda. Buda, ele faz discípulos das coisas que ele aprendeu e das coisas que ele falava. Ele viveu até os 80 anos de idade, e ele não deixou nada escrito. Então, nós tivemos tantas pessoas antes de Buda, depois de Budas, que vieram nos ensinar, através dos seus exemplos, como progredir e como superar as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos. O sofrimento humano é inevitável a todos nós. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Tem um capítulo todo que Jesus vem nos falar, bem-aventurados os aflitos. E nós sofremos por quê? Porque o sofrimento é um agente que nos ajuda a mudar a nossa vida, ter mudanças. E sofremos também pelo simples fato de acreditar que prazeres transitórios que nos trazem a felicidade. Um exemplo
bem simples. A gente casa, né, e tem aquela história que fala assim, quem casa quer uma casa. E aí a gente compra uma casinha, né? Hoje em dia nem casa a gente compra mais, é um apartamento piquititico ainda. Aí a gente vai melhorando, consegue comprar uma casa maior. Aí depois a gente tem a possibilidade, ou compra uma casa na praia, é um sonho, eu quero viver na praia, né? Meu final de semana passar lá. Então a gente acha que isso vai trazer felicidade. Só que a gente depois vai melhorando um pouco mais, fala, não, mas aí só ir para a praia também não está bom. Vamos comprar um sítio? Aí a gente compra um sítio. E começa a passear no interior também. E aí a gente tem um carro, mas a família cresce, a gente fala, não, precisa de mais, vamos comprar mais outro carro. E nós vamos colocando as nossas felicidades nesses bens materiais. E se um dia a gente não tiver mais, né, acabou a felicidade. Aí começa o sofrimento tudo de novo. Ou então nós vamos colocar as nossas felicidades em bens, em prazeres efêmeros. Coisas que depois vão nos comprometer, como os vícios. Vamos colocar os nossos prazeres, então, no fumo ou na bebida. Só que isso depois traz consequências para nós, né? Porque no momento não achamos nada demais, mas aí na hora que resolvemos parar com aquele vício, aí que nós percebemos o quanto sofremos, o quanto que não é tão fácil assim nos libertar de certas coisas. Então nós precisamos entender que esses prazeres nos trazem alegrias, mas também a consequência dos sofrimentos são maiores. Em tempos remotos, o que as pessoas acreditavam? Ou colocavam as suas culpas? Nos deuses. Então, se alguma coisa não dava certo na vida delas, elas falavam que era o Deus que estava ofendido, que estava revoltado, porque ele não tinha feito o que tinha que fazer lá para o Deus. Eu lembro até de uma história, quem assistiu o filme Paulo aqui, deve lembrar, que o chefe da cadeia estava com a filha doente, e ele acreditava nos deuses, ele tinha uma salinha lá que ele colocava os deuses lá. E ficava, né, fazendo as suas orações, e ele ia pedir, então, pela sua filha, pela saúde da filha. E a filha só piorando. E a esposa dele falava, olha, vai lá e conversa direito com esses deuses, porque você não está fazendo um negócio direito, a nossa filha está piorando. Como assim? Os deuses devem estar muito bravos com você. E ele não sabia mais o que fazer, a filha só doente. Aí o que ele descobre? Que Paulo estava lá preso, e quem ia visitar Paulo? Lucas. Lucas, um médico, e um excelente médico. Só que tinha um probleminha. Lucas era cristão. E ele não era cristão, porque ele acreditava nos deuses, ele acreditava em outras coisas. Mas a filha dele ia ficando doente, e ele pensa, nossa, ficou naquele conflito, né? Por que ele ia fazer? Né? Desacatar o Deus dele ou pedir ajuda para um cristão. Mas a esposa dele pressiona tanto que ele pede ajuda para Lucas. E Lucas vai lá e cura a filha dele. Se ele se tornou cristão ou não, a gente não sabe o resto da história, né? Porque ele deve ter ficado tão grato que a filha dele sarou, que possivelmente ele quis saber um pouco mais sobre Jesus. Mas é assim, nós costumamos colocar a culpa sempre no nosso semelhante, das nossas ações, das coisas que fazemos. Tem aquelas pessoas até que falam assim, eu bebo porque eu não gosto do meu trabalho. Então, quando sai do trabalho, já para no bar e fica por lá. Né? Só que ele não vê que o problema está nele, em alguma insatisfação que ele tem interno. Ou então eu bebo porque a minha esposa, nossa, é tão perfeitinha. Né? Não estou à altura dela. Então eu bebo para esquecer isso. Ou então o filho que fala assim, eu uso droga porque meus pais não me compreendem. Então a gente tem essa mania de sempre colocar a culpa no outro, e não em nós. Né? Nós percebemos que o defeito está no outro, não em nós. Então, é fundamental que nós detectarmos em nós a razão, né, dos nossos sofrimentos. Porque enquanto nós continuarmos acusando o próximo, nós não vamos crescer, nós não vamos amadurecer. E Deus é tão bom que Ele nos dá essa oportunidade de nós reconhecermos em nós os nossos próprios erros. Santo Agostinho até fala, né, no Evangelho, para que a gente se conheça, que a gente se olhe, que a gente olhe os nossos defeitos, as nossas qualidades, que a gente pare à noite e reflita do que nós fizemos, né, porque se a gente parar para pensar, a gente vai perceber onde nós estamos errando e o que nós precisamos consertar, então. E aí nós também podemos pensar assim,
As aflições têm duas causas. Ou é nessa vida, ou na vida passada. Né? Porque todos estamos aqui, nós acreditamos na reencarnação. Aí, algumas vezes, nós falamos assim, não, acho que tudo que me acontece, né, foi na outra vida. Né? Não pode ser nessa. Eu não fiz nada para merecer tanta dor, tanto sofrimento. Aí a gente precisa pensar um pouquinho nisso mesmo. Né? Porque ficar culpando lá atrás nas coisas que a gente não lembra é cômodo. Mas precisamos pensar nessa também. E aí trouxe um exemplo também para ilustrar. Eu acho que ninguém aqui vai se identificar, não. Tinha, assim, um rapaz que ele cultivava o hábito de colocar tudo no armário, mas ele colocava de qualquer jeito. Ele colocava as coisas ali e não ia organizando. E certo dia, então, ele precisou de um certo material apostilado que estava guardado ali. Ele tinha certeza que estava dentro daquele armário. Só que o armário dele, né, se a gente abrisse a porta, as coisas caíam. E aí ele foi procurar, então, a apostila. E ele procurou e não achava, no meio de tanta bagunça. E aí começou a ficar nervoso. E aí começou a falar assim, quem mexeu no meu armário? Quem mexeu nas minhas coisas? Né? Quem será que não fala isso? Que coloca as coisas no lugar e fala que foi o outro que tirou. E aí isso é o quê? É uma atitude de quem? Né? De quem gosta de jogar a culpa no outro. Né? E não vê em si, né, as coisas que faz. E nós, muitas vezes, não agimos assim. Né? Nós não somos organizados, ou então não prestamos atenção nas coisas que fazemos. E aí, por que eu trouxe esse exemplo? Porque, assim, parece que não, mas uma discussão dessa faz sofrer a casa toda. Faz sofrer a esposa, o marido, a mãe, o irmão, porque a gente perde as coisas e culpa o outro. Né? Enquanto, né, às vezes não acha, ainda sai embora, né, e vai brigando com todo mundo, pronto, já criou uma desarmonia dentro da casa. E aí nós podemos falar assim, isso é um sofrimento. É um sofrimento. Né? Porque tem pessoas que ficam até angustiadas com isso. Então, nós precisamos prestar atenção. Muitas vezes, também, coisas estão ligadas ao passado. Né? As coisas que estão em nós também. No orgulho, na nossa imprevidência. Então, se nós deixarmos nos levar pelo impulso, pela ansiedade, e muitas vezes também nós guardamos mágoa das pessoas, do que nos falam, do que nos tratam, ficamos nervosos. E isso é nessa vida, não é na outra. Nós, muitas vezes, até atraímos doença para nós. Por quê? Porque não falamos, às vezes, o que sentimos. Né? O outro nos falam coisas que desagradam. E a gente vai guardando aquilo dentro da gente, vai remoendo. Quando a gente vê, está com uma gastrite e nem sabe por quê. Sabemos que doenças são causadas pelos nossos pensamentos e nossas atitudes. Hábitos errados. Então, precisamos prestar atenção nisso. Né? Que esse sofrimento que temos, essas doenças que causamos, são por nós mesmos. Problemas são constantes na vida da gente. Quando a gente resolve um, aparece outro. Aí a gente vai no médico. O médico fala assim, olha, você precisa melhorar, precisa fazer uma atividade física. Aí resolvemos, então, que vamos para a academia. Então, a gente vai resolver o problema de saúde. Só que aí, a gente vai ter que encaixar a academia no nosso dia. Aí já é um problema a mais, né? Porque a gente vai falar assim, nossa, e agora? Que hora que eu vou fazer a academia? Aí vai cedo. Aí, mas eu vou ter que acordar mais cedo do que eu acordo. Eu vou ter que tomar banho antes de trabalhar, porque eu não vou poder trabalhar, né, suado. Aí, tá vendo? É uma coisa tão simples, mas que vamos criando outros probleminhas. Parece que não. Eu vou ter que ir depois que eu sair do serviço. Mas depois que eu sair do serviço, eu pego um trânsito danado. Então, a gente tem que fazer essas escolhas, a gente tem que fazer essas opções. Né? E são problemas? São, mas são problemas que vão nos ajudar. Vamos estudar. Agora eu preciso estudar. Tudo bem, mas eu tenho que pagar o curso. Né? Vai me ajudar, mas, de outra forma, também vou ter que reduzir custos, porque não posso pagar tudo e ter tudo. Então, são escolhas que a gente tem que ter. Outro dia eu estava pensando nisso mesmo. Eu vou me envolvendo em tantos cursos e quando eu vejo, eu falo, nossa, olha que problema que eu fiz agora. Tenho que ir para lá, tenho que ir para cá, tenho que adequar a agenda. Né? E a gente acha que é uma coisa tão simples. E não é. Mas aí o resultado lá na frente é positivo. Então, a gente tem que pesar sempre o que vale mais. Né? Porque são probleminhas que vale a pena ter.
E também, muitas vezes, há males que parecem nos atingir por fatalidades, sem causa aparente. Mas aí precisamos acreditar em quê, então? Nas leis divinas, nas leis de Deus. E uma delas é a lei de causa e efeito. O que eu falei um pouquinho antes, que às vezes os sofrimentos estão em outras vidas que fizemos. Então, precisamos entender que Deus é justo. Deus, nada acontece na vida da gente sem um propósito e sem a gente merecer. Vemos tantos casos, né, de crianças doentes, com problemas, deficientes, ou então pobreza, né? Aí pensamos assim, nossa, tenho tanta dificuldade nessa vida, por que será? Será que porque na outra vida também não soube lidar muito com o dinheiro, então agora eu vou vir e eu vou ter que aprender a trabalhar com isso, vou ter que saber gerenciar isso na minha vida? Tudo tem um porquê. Então a gente tem que agradecer a Deus por isso também. Nessa escola bendita que nós estamos aqui. Estamos encarnados aqui para aprender essa missão, para evoluir. Não foi isso que no livro dos Espíritos eles falaram? Né? Qual a missão da gente estar aqui? Evoluir, crescer. Então a gente precisa aprender com os nossos erros e acertos. Essa oportunidade. Para que não ficamos voltando aqui, voltando e fazendo a mesma prova. Né? Porque é tão complicado ficar repetindo de ano, na escola não é assim? E aqui, então, quando voltamos, né, vamos fazer direito, para não ficar repetindo essa prova, não. E como vamos encontrar a felicidade, então? Nós estamos no mundo de provas e expiações. O nosso mundo ainda vai mudar de fase. Então, vamos ter problemas sempre. Mas, como eu disse, os problemas nunca acabam. Vêm outros. Então, nós precisamos aprender a lidar com esses novos problemas. Precisamos aprender a resolver os problemas e não ter novos problemas. A felicidade é uma forma de ação. É um exercício constante. E vão ser momentos pequenos, sim, mas que precisamos aprender com esses momentos e valorizá-los. As aflições têm por objetivo nos melhorar os nossos potenciais e as nossas capacidades. Quando lemos a parábola dos talentos, nós percebemos isso. Nós viemos aqui com muitos talentos. Só que muitas vezes nós enterramos, como aquela pessoa lá da parábola que ganha, né? Porque um ganhou 5, um 4, um 3, um vai lá, multiplica, o outro também, o outro vai lá e esconde o talento dele. Então, é isso que nós não podemos fazer. Nós precisamos trabalhar esses talentos para poder passar bem, para poder desenvolver bem a nossa vida aqui. E não ficar se lamentando. Porque conhecemos tanta gente que se lamenta, que se faz vítima da vida, da situação. E o que atrai para si? Só coisa ruim. Porque o pensamento da gente atrai o que a gente pensa. Então, a gente pensa assim, nossa, eu não melhoro, eu não cresço, eu não mudo de emprego, não ganho dinheiro, não sou reconhecido. Mas por quê? Porque muitas vezes nem a gente se valoriza. A gente quer que o chefe valorize a gente não se valoriza, a gente se acha um nada. Então, a gente tem que se acreditar. Fazer esse exercício mesmo de se valorizar, por isso que eu falei, é importante se conhecer, porque aí não importa o que o outro fala. Lembrei até que outro dia, lá no meu trabalho com crianças. Eles vieram lá e falaram assim, olha, fulano falou isso de mim, fiquei triste. E eles sempre dão trabalho, as crianças lá, de uns 8 anos. Aí eu falei assim para eles, você acredita no que ele está te falando? Você é isso que ele está te falando? Aí ele falou assim, não. Até essa criança era um menininho, tinha um cabelo comprido, assim, falei para ele, você gosta do seu cabelo comprido? Ele falou assim, gosto. Aí eu falei assim para ele, se eu falar para você que seu cabelo é feio, você acredita? Ele falou, não. Eu disse, então por que você acredita que seu amiguinho está falando tal coisa de você? Então é isso que a gente tem que trabalhar nas crianças e em nós, a autoestima. E não acreditar no que as pessoas falam. Porque aí a gente vai ser melhor, a gente vai ser feliz. Se a gente se conhece, não importa o que o outro sai falando da gente, não importa. A gente é feliz como a gente quer. E então, também aprender a confiar em Deus, a ter essa persistência, a ter essa fé. Um dos exemplos que eu trouxe aqui foi Jó. Jó foi uma pessoa que sofreu muito. Era uma pessoa bem-sucedida financeiramente, tinha uma família grande, próspera, porque naquela época ter muitos filhos, né, era uma bênção de Deus. E ele tinha a esposa, tudo, tinha saúde. E o que acontece? Ele é provado.
os filhos morrem, as terras dele são tomadas, ele fica doente, quase morre. E aí ele se revolta contra Deus? Não. Ele questiona, sim, mas Deus não o abandona. Ele reconquista tudo o que ele perdeu. Ele tem outros filhos, ele consegue todos os bens que ele tinha, a saúde dele, ele consegue de novo, né, ficar saudável. Por quê? Porque Deus acreditava nele e ele tinha merecimento para tudo isso. Então, nós precisamos acreditar nisso, acreditar que Deus está olhando por todos nós e que os obstáculos são para que nós possamos crescer. E, para finalizar, então, vou contar uma historinha que exemplifica bem isso dos obstáculos que surgem na vida da gente. Conta-se que um rei que vivia muitos anos num país bem distante, ele era muito sábio. E ele frequentemente pensava em coisas estranhas, mas úteis, que fazia com que seus súditos pensassem um pouco. Então ele falava assim: nada de bom pode vir de uma nação cujo povo só reclama e espera que os outros resolvam seus problemas. Uma noite, então, ele coloca uma pedra no meio da rua, uma pedra enorme, no meio da estrada. E depois ele se esconde para ver o que acontecia com as pessoas que passavam ali. Então, primeiro vem um fazendeiro. Ele vem numa carroça, e quando ele vê aquela pedra ali, ele começa a bravejar. Então, ele começa a falar: nossa, quem colocou essa pedra no meio do caminho? Como assim? Ninguém tira isso daqui, ninguém passou por aqui e viu isso aqui. E aí ele não tira. Ele desvia da pedra e vai embora. Passa um pouquinho mais, vem um soldado. Ele está distraído, está cantando, e ele tropeça na pedra. E aí ele também fala: nossa, essa pedra aqui, como assim? Ninguém tira essa pedra? Né? Eu quase me machuco aqui. Se levanta, tira a poeira e vai embora. Passa um pouquinho mais, vem uma moça. Ela vinha vindo do trabalho. E quando ela vê aquela pedra ali, ela fala: nossa, ninguém tirou essa pedra aqui. Pode acontecer um acidente, alguém pode se machucar seriamente. E ela vai lá e tenta tirar a pedra. Só que a pedra é bem pesada, mas ela vai, faz toda a força, e ela tira aquela pedra e põe para o canto. Quando ela tira a pedra, embaixo tinha uma caixinha, e estava escrito assim: essa caixa pertence a quem tirar a pedra. Ela abre a caixa, e estava cheio de ouro. E aí está escrito lá, né? Esse prêmio é para quem achasse a caixinha. Quando ela vai embora, e depois todas aquelas pessoas da cidade ali ficaram sabendo que ela encontrou a pedra cheia de ouro, eles ficam revoltados. E eles voltam lá para fuçar lá no caminho para ver se tinha mais alguma coisa. Mas não tinha mais nada, não. Aí o rei diz assim: com frequência, encontramos obstáculos e fardos no nosso caminho. Podemos, se assim preferir, reclamar alto em bom tom enquanto desviamos deles, ou podemos retirá-los e descobrir o que eles significam. Então, nós precisamos ter isso em nós. Os obstáculos que acontecem nas nossas vidas são para o nosso crescimento, como eu bem disse. Então, precisamos aprender a não desviar desses obstáculos, mas ir lá e enfrentar. Ir lá e saber por que esse obstáculo está, por que aquele sofrimento está na nossa vida. Porque tem um objetivo, como eu disse. Deus não faz nada por acaso. Então, nós precisamos aprender essas lições para que a gente possa evoluir, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade que estamos tendo aqui. Então, que possamos voltar aos nossos lares pensando um pouquinho. Por que sofremos? Por que estamos passando por determinados problemas? E o que podemos aprender com isso? E aprender a não se lamentar, a não se fazer vítima de jeito nenhum. Mas ter força, ter fé, acreditar em Deus, acreditar no nosso anjo da guarda, nesses mentores que sempre estão aos nossos lados, estão nos intuindo. Essa é a importância da oração. E muitas vezes esquecemos até. Nas alegrias esquecemos de orar. Nos sofrimentos a gente lembra. Aí a gente fica lá falando com Deus. Né? Por que isso? Por que aquilo? Me dá isso. Não, a gente tem que pedir para Deus sabedoria. A gente tem que pedir paciência. E a gente consegue passar por tudo isso. E a gente consegue passar bem. Né? E passar de fase. Então é isso. Que Jesus nos abençoe.
nos proteja e que possamos ir protegidos e amparados para os nossos lares. Obrigada.